Eu também tô, pra responder a Folha de São Paulo, eu tô com o corpo de delito aqui do senhor João Bétega. Então, assim, já que ele disse que foi agredido, nós temos um laudo em que o Estado brasileiro, né, atesta a agressão. Talvez com isso não é mais... Membros do MBL disseram que foram agredidos. Agora está oficializado, o que era óbvio, bastava ver numa câmera, ou se eles se interessassem, né, fazendo bom jornalismo, eles teriam entrado em contato na matéria e falaram, oi, houve uma agressão? Ah, houve. Você tem algum exame de corpo de delito? Você fez um BO? Tenho. Você tem? Tenho. Aí eles enviavam e aí eles colocavam... A parte que nos cabia na matéria foi um parágrafo de 3 linhas. E o restante é tudo em benefício da UFSC. Então, assim, muito triste. Eu não sou de ficar xingando a Folha, porque a Folha sempre nos deu espaço pra poder trazer nossa opinião, nos defender e tal. Também já teve matérias ruins a nosso respeito, mas isso é do jogo. Assim, nunca reclamei muito, mas aqui, pô, essa história foi feia. Foi feia porque a Folha, eu vou sendo bem honesto, foi o primeiro veículo que a gente passou o caso do Bétega. Não nos interessa. Agora... Não interessava eles as imagens, o fato, o furo. Isso bombou, isso dominou as redes sociais aí no fim de semana. E aí interessou a eles uma nota e uma articulação feita pela UFSC pra investigar o MBL. Pelo amor de Deus. Sabe? Uma nota cínica, canalha. Sim. Das piores que eu já vi, viu? Nota mal redigida, cínica, viu, mal canalha, escrito, né? Tosca, falando... Basicamente inculpando o MBL, Sim. falando invasões, um negócio horroroso. E dando a entender que eles são invasores, sendo que a universidade é um espaço livre. E eles gostam de celebrar a ideia de que a universidade é um espaço aberto. Eles celebram, aí aparece alguém lá, invasor. Grupos Assim, organizados que não podem entrar lá. e eles Quer defendem dizer, a ideia de... Cara, o que mais tem na universidade? Você vai na universidade quando tem os momentos, né, críticos, assim, ou eleição. Cara, o que tem de partido que vai lá, cara? Assim, abertamente vai e faz propaganda e cola coisa e tal. Aí o MBL vai lá, pinta uma parede que tava toda pichada, não pode. É muito complicado. Eu tava comentando com a galera, assim, eu tava falando com os meus, eu fui jantar ontem com os meninos dos inimigos públicos, e eles contando assim, quão reconhecidos eles estão sendo na rua. Eu passei lá num restaurante, não era um lugar exatamente de direita, a dona do restaurante olhou feio, moderno assim, um restaurante moderno, e os garçons, nossa, eu vi o que aconteceu, né, bem... a cara de hoje como funciona esse game, né? E aí eles comentando como, assim, em Santa Catarina todo mundo sabia deles, eles iam almoçar, foram cortar o cabelo, o barbeiro reconhecia, vocês apanharam, não sei o quê. E como a população comum não tinha ideia, porque esse é o ponto que eu mesmo não me dava conta. Você fez só a universidade pública, eu também fiz. A gente naturaliza a ideia de que a universidade é assim. Só que o cidadão comum olha, ele não naturaliza. Ele não sabe que é aquilo. Ele não sabe, e ele fica indignado. Ele fica indignado. O pessoal, assim, as pessoas normais no dia a dia acham aquilo literalmente uma cracolândia. Eles falam, isso aqui é uma cracolândia. Isso é uma universidade. Porque as pessoas têm, inclusive, assim, pessoas humildes, a ideia de que, pô, se meu filho um dia entrar numa federal, ela tá entrando num lugar de excelência. E aí ela olha aquilo lá e você tem uma dissonância com a imagem do que é, do que ele imagina ser e o que é realmente. E os cursos de humana, via de regra, é muito difícil não ter um local que não seja basicamente assim. Aí eu te pergunto, né? Mas assim, já abrindo o game, me parece, né? Um cara, acho que o que é mais, se a palavra correta é arguto ou astuto nesse entendimento dos ministros dos inimigos é o Costenaro. O Costenaro, ele é muito assim, o que o cidadão comum tá achando. Ele disse, o cidadão comum ficou muito pistola com essa história toda das universidades. Ele vem nos comentários, vem da galera falar. E ele acha o seguinte, que diferente de ser uma mãe falei que vai apenas mostrar, as pessoas adoravam as broncas. Porque elas se sentiam representadas no ato de dar bronca no estudante. Porque as pessoas não veem, vamos dizer, argumentos de autoridade naqueles estudantes. Quando aparece aquela menina e fala, aqui tem uma assembleia, uma menina... Que é uma patricinha, que tava lá, a patricinha meio... Não, Patrícia, é uma alternativa, né? Ele olhava assim a patricinha e, né... Tipo, vai estudar, garota. Cala a boca. Exato. O cara não vê um argumento de autoridade pra ela vir lá explicar como é que funciona, vamos dizer, o estabelecimento de lei e ordem ali dentro. É a assembleia. Ele falou, vai estudar. Como assim? E ele acha que o ato de dar a bronca é um ato que, pro cidadão, é um ato que alivia a raiva. Com certeza absoluta. Eu diria até que a eficácia da bronca seria mais forte ainda se eles fossem mais velhos. Se eu tivesse lá para uns 35, 40, seria mais forte ainda a eficácia da bronca. Porque aí o cidadão teria mais empatia, porque ele se sentiria, tipo, da minha idade. Sim. Porque tem uma coisa, assim, com a universidade, e quando as pessoas veem o estado que fica ali, né? Não tanto pela questão ideológica, né? Se fala muito, mas tinha bandeira de Cuba, dizeres sobre comunismo, revolução. Não é tanto isso. As pessoas não ligam muito pra isso. As pessoas ligam pra estética. Como aparece o negócio. Sim. Parece muito feio. Você vê o lugar, tá tudo feio, é uma pichação
tosca, um negócio todo quebrado, parece sujo. Dá uma sensação, as pessoas normais, de repulsa. Você vê um negócio assim, pô, esse lugar é nojento. Essas pessoas não têm a mínima educação, elas estão destruindo o negócio está todo destruído. Essa é a sensação, é sujo, é repulsivo. Aí você vê as pessoas e você também não se identifica. Porque são, via de regra, pessoas estranhas. Então a galera com cabelo esquisito, um pessoal com a cara estranha, assim, parece que acordou agora e tá assim meio... Sabe... Não parece o cidadão comum que pega ônibus, trabalha, que tem que bater ponto, que tem que fazer as suas coisas da vida, que quer no fim de semana tomar uma cerveja, se distrair com a família. Não, é outra coisa, é um universo, uma espécie de universo à parte aquilo ali. E aí quando o cara vê o vídeo dele, ele se sente identificado naturalmente. Ele diz, não é possível, quer dizer, eu tô pagando para as pessoas fazerem isso. Quer dizer, é isso que é a universidade brasileira. E daí eu entendo por que declarações que são, obviamente... excessivas, exageradas, que vêm do bolsonarismo, encontram ressonância na população comum. Quando o Weintraub, ele era ministro da Educação, chegou e falou, as universidades brasileiras são uma grande fazenda de maconha e tal. Óbvio, não é assim. Não dizer, não tem pesquisa nenhuma, é tudo lixo. Você chega lá e a aula de marxismo 1, marxismo 2, revolução 3. Não é assim, não é assim. Eu fiz faculdade de filosofia, fiz mestrado em filosofia, fazer doutorado. Fiz tudo isso, conheço bem a realidade da universidade pública brasileira. Até porque eu fiz todas essas coisas em instituição federal. Então eu sei como é que é. A ideia de que o currículo... ele é um currículo tomado pelo marxismo. Isso não é realidade. Isso não é realidade em filosofia, isso não é realidade em história, isso não é realidade em lugar nenhum. O marxismo em si, ele não é hegemônico no currículo da graduação das faculdades de humanidades no Brasil. Ao contrário, o marxismo é uma tendência até em declínio, uma tendência, na verdade, minoritária. Em filosofia, você vê muito mais filosofia analítica, fenomenologia, Heidegger, o estudo de filósofos iluministas, a história da filosofia antiga, do que marxismo. Marxismo é um detalhe, é um ponto ali. Mas isso não me importa tanto, por quê? Porque quando você vai para os centros acadêmicos, para os diretórios acadêmicos, para as pessoas que fazem política universitária, aí você vai encontrar uma supra-representação, uma sobre-representação de posições políticas de esquerda mais radicais, que não é muito compatível com o currículo da instituição, é uma coisa curiosa. Então o currículo é menos marxista, mas quando você vê quem está fazendo política, especialmente entre os estudantes, os professores menos, eles são de esquerda, todo mundo de esquerda ali, mas eles são de uma esquerda já que se aproxima do PT, geralmente uma coisa mais moderada, até porque o professor, para ele ter chegado a ser professor efetivo, ele já fez um mestrado, ele já fez um doutorado, às vezes ele já estudou fora, ele já tem uma certa carreira nisso aí, entendeu? E ele já viu um pouco da realidade da política. Então fica mais difícil para ele sustentar argumentações muito alucinadas, né? Lisérgicas. Mas Cuba. Então, pô, o cara... Entendeu? E outra, tem muito professor antigo que é efetivo de faculdade que já vivenciou esse socialismo revolucionário quando era jovem. E isso entrou em crise. Né? Entrou em crise nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, entrou em crise. E sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. Então as pessoas viram essas coisas todas. De forma que há uma diferença da composição ideológica. Mas quando você vai para o estudante que faz política na Universidade de Humanas, esse estudante ele é muito radicalizado. Ele é muito de esquerda, ele compra todas essas pautas do progressismo, mas colocando essas pautas dentro de uma crítica ao capitalismo que ele faz, crítica ao capital, crítica à burguesia, crítica à própria universidade. Eles fazem críticas duras à própria universidade, à instituição universitária, dizendo que a universidade é elitista, burguesa, mesmo as faculdades de humanas das universidades federais que a gente viu. E aí o cara entra nesse mundo à parte, e quando o cidadão vai ver isso aí, o cidadão se assusta. Porque realmente é como se ele fosse para um hospício. Ele sai assim da normalidade e olha, não, peraí. É desse jeito? É mais ou menos a mesma coisa que as pessoas têm, né? Embora, enfim, com uma conotação ideológica distinta, uma conotação cultural distinta, de você apresentar um vídeo muito pesado de um funkzão muito de baixo nível na favela. O que o cidadão comum ele vê naquilo ali? Ele olha aquilo ali e diz, não é possível, isso aqui é uma coisa totalmente degradada, uma coisa totalmente deteriorada. E é parecida a sensação que ele tem quando ele vai ver um vídeo dessa galera de esquerda. Quando ele vai ver a universidade numa situação totalmente destruída, quebrada, um negócio feio, horroroso.
E aí, como eu falei, essas declarações do bolsonarismo têm ressonância. Então o cara fala, é um fazendão de maconha. Ah, parece. Aí o outro fala, só fica aí só traficando nas universidades. E tem ressonância. E as pessoas começam a sentir isso. E elas vão vendo com esse discurso. Enfim, é muito complicada a situação. As instituições em si não têm interesse nenhum em sanear esse problema, né, em resolver o problema. Não tem interesse. A gente viu a nota da universidade. Eles são corporativistas. Sobretudo em face do MBL, ou de qualquer grupo organizado de direita que vai lá e expõe isso. Porque também tem um detalhe, quando eles dizem, mas vocês querem fazer isso porque vocês querem aparecer. Claro que sim. Existe uma lógica da internet em que você precisa viabilizar, você precisa aparecer mesmo. Você tem que ter visibilidade, você tem que fazer coisas... Isso aí? E não é crime nenhum. Não é crime. E não só não é crime, não é um ato imoral. Não existe imoralidade em você querer ter visibilidade na internet mostrando alguma coisa. A imoralidade residiria em você inventar uma situação que não existe, né? Mas a pergunta é, o espaço de convivência da UFSC estava assim ou não estava? Aquilo foi falso? O Bétega apanhou ou não apanhou? Ele apanhou, ele foi emboscado. O negócio estava destruído. Rolou. Então isso é um fato. Isso é um fato. E hoje a gente vai trazer um novo fato. Sim. E aí, turma, vou mostrar aqui que eu não apanhei de régua, né? Que não foi um mero tapão. Ó, pra quem tá duvidando, que teve matéria da Folha duvidando e tudo, aqui são as imagens do exame de corpo e delito, né? Que eu achei por bem aí eu mostrar pra galera, pra todo mundo ver que de fato fui lá na polícia, fiz exame de corpo e delito, e as imagens aqui provam que eu realmente fui agredido. Ó. Essa foto aqui foi um dia depois das agressões, foi na sexta-feira da semana passada, né? Tu tava bem quebrado aí, viu? Tava bem quebrado, ó. Dá pra ver bem o hematoma aqui embaixo do olho, que ainda tô com um pouco de roxo aqui, mas nem perto do que era semana passada. Só uns arranhãozinhos. Sofreu nada, né? Já tá ótimo. Tem que ver também Colocar outro ali. a costela lá, que tem as pauladas de madeira que eu levei na costela. Ó a reguada aí, ó. Ó a reguada, ó. Levei reguada aqui. Foi com... Também foi com levei- régua, isso? Isso aqui foi tudo régua, ó. Tudo régua esses Vou colocar golpes mais aí. perto. Pô, a pra régua só ver é aqui, ó. resistente, hein? Nossa. Tem que Então- entrar no material escolar, cara. Alô, Folha de São Paulo, Olha só. alô, esquerda, alô, Meteoro, alô, quem quer que seja que falou bobagem aí. Uma grande ali, ó. Eu realmente apanhei aí, né? Tá comprovado que foi agredido assim como o menino lá no Rio Grande, lá que levou um cacete hoje também. Nossa, e a coisa que mais me impressionou quando aconteceu com você, que eu imaginei como você deve ter ficado na hora tenso, é o desacordar, né? É. Você o cara perder a consciência. Porque você perde. Como é? Se você tá ali. Porque eu nunca perdi a consciência nesse contexto. Você perde a consciência, volta assim. Só uma coisa, né? O Bétega teve tempo no meio. Os caras vão falar isso. No meio da agressão, ele ainda tomou um chupão ali no pescoço, como pode ver, ó. Uma feminista. Foi a menina do cabelo rosa. Espero que não Cabelo tenha sido uma verde. menine, né? Um menino do É, cabelo. espero que não tenha sido a menine, né, pô? Não, mas, cara, eu achei que ia morrer, né? Porque você apaga, assim, você meio que não vai sair daquela situação. Mas eu me desencilhei, consegui fugir. Só que, pô, eu levei um cacete e apaguei umas 3 vezes lá naquela situação, né? Realmente, apanhei de umas 6 pessoas ao mesmo tempo. Você nunca tinha apanhado desse jeito, né? Não. Na vida. Bom, esperamos que não E se apagar e achar que ia morrer, nunca. repita. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, só... Isso aqui, pra ficar claro, isso aqui é um documento oficial, não é? É um laudo do exame de corpo e delito da Polícia Civil, né? A nossa equipe já enviou lá pra Folha de São Paulo, que fez a matéria, dizendo que você disse que foi agredido? Já... Isso é pra falar com o jurídico, então acione a doutora Catalina aí, porque ela até pediu pra eu estar aqui pra mostrar as imagens, né? Que não poderia ser divulgada sem minha autorização, porque é sigiloso e tudo, né? Então tem que conversar com ela pra ver se a gente manda pra Folha de São Paulo ou não. Se pode, né? Bom, tá ao vivo aqui, né, pessoal? Só uns prints aqui já fica claro que... Pelo amor de Deus, cara, assim, eu acho que isso é uma falta de... Não é só de humanidade, é uma óbvia falta de humanidade, mas também, cara, é falta de respeito com o leitor, cara. Não, basicamente assim, Renan, a gente tem que chegar lá e pedir pra polícia o exame de corpo e delito, porque tem picareta aí que fica duvidando que eu realmente apanhei. Isso é um absurdo, né? Ó, tá aí, ó, exame de corpo e delito, imagens, vejam aí pra provar de uma vez por todas que eu apanhei, né? Pô, fiquei uma semana praticamente de molho aí. Não, você é obrigado a comprovar que você... Eu sou obrigado a comprovar que eu apanhei dos caras, né? coisa, assim,
Porque quando eu tava apanhando lá, eu tava conseguindo filmar, lógico, né? Os caras até roubaram meu celular. Então, E assim, quando teremos novidades dos inimigos aí? olha, a princípio, vamos viajar semana que vem, né? Pelo que estão falando. Não fala aí do local, por favor. Não dá pra falar nunca, né? Agora, pô. Não. Vamos ser recebidos com porrada. Vamos só revelar quando a gente pisar na universidade, né? Maravilhoso. Ó, João, tipo assim, eu não tenho palavras assim, baita trabalho, né? Baita trabalho vocês vêm fazendo. Você já deve ter percebido, assim, o quanto vocês vêm inspirando molecada. Agora mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul, já é outra surra aí na nossa lista. E, aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Que horas a gente pode reagir? 8. 8? Já tá chegando aí. Já tá chegando. A gente podia, você vai embora agora, podia reagir com a gente, né? Você que é um especialista em agressões, a gente vai reagir a uma porradaria com o João Bétega, né? Uma pergunta, vocês estão recebendo muita demanda e sugestão de lugares pra visitar? Como é que tá? Com certeza. Tem muito lugar, né? Só que agora a gente quer ser imprevisível. A gente escuta, vai lá, dá aquela olhada, né? Pra ver se compensa. Então é isso, pô. Então, assim, a questão que é importante é a turma continuar mandando pra gente sugestões locais pra que a gente vá, entendeu? Fala, pô, essa universidade aí tá depredada, tem, por exemplo, reunião de sindicato, tem evento. Cara, uma coisa que seria muito interessante seria a gente ter ido no Congresso da Uni, que aconteceu agora no último fim de semana, né? A gente acabou não indo no Congresso da Uni. Por exemplo, se acontecer... mas se acontecer um evento político, assim, é interessante também passar pra gente pra variar um pouco, não ser só faculdade, né? Então, até a gente pede pros núcleos, né, dos estados se mobilizarem, fazendo essas pesquisas aí de locais pra gente ir, que quanto mais tiver suporte dos núcleos estaduais, mais fácil fica pra gente conseguir ir pros locais também. Ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.